Boa noite, nossos amigos, e voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos a apresentar Encontro com o Espiritismo e hoje o tema ou o livro em estudo é a continuidade do estudo e pesquisa de O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental do Espiritismo. Pode-se dizer que é o portal de entrada para o conhecimento do universo do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Abrangem esses três ramos do conhecimento humano. E muitas nós desligamos o computador, o ventilador, que esfria muito a garganta. E algumas pessoas perguntam aos espíritas se o espiritismo é espiritismo de Umbanda ou de Quimbanda, se tem alguma relação o espiritismo com a Umbanda ou a Quimbanda, ou os terreiros, ou se tem o espiritismo relação com a mágica ou com coisas do gênero, prática do gênero. E pode-se responder que o Espiritismo respeita todas as práticas religiosas, desde que sejam direcionadas para o bem da criatura humana, o bem da humanidade. Mas o Espiritismo não tem nenhuma ligação, o Espiritismo não tem nenhuma relação com a Umbanda, nem com a Quimbanda, nem com os terreiros, nem o Candomblé. O espiritismo não tem batuque, não tem dança, não tem ritual, de forma nenhuma. E nem tem nenhuma relação com o sobrenatural, nem com os milagres das igrejas, das religiões. O espiritismo explica milagres, explica o que eles chamam de sobrenatural. Mas o Espiritismo não tem milagre, não faz milagre, não tem relação com o sobrenatural. Mostra que tudo na natureza tem uma causa. E a causa está na criação de Deus. Que Deus criou o universo, mantém o universo, revigora o universo, está de olho no universo. E ele criou as leis para regulamentar o universo e os fenômenos de uma forma geral. Logo, o Espiritismo respeita a Umbanda, a Quimbanda e toda a prática religiosa, todo o culto religioso. Mas não tem nenhuma relação, mas respeita todas, porque todas estão em sua missão, fazendo trabalho em favor do próximo. Mesmo porque nos terreiros de Umbanda é lido o Espiritismo. São lidos os livros da codificação de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas de uma forma ou outra, queremos dizer que o Espiritismo não tem nenhuma relação com nenhuma igreja, com nenhuma religião, com nenhum culto exterior, com nenhuma prática, e nem possui, como dissemos, dança, batuque, bombo, rituais, pai de santo, mãe de santo, caboclos, Ogum, os orixás. O Espiritismo respeita todas as práticas, mas não tem nenhuma relação, não tem nenhuma ligação. Apenas como esclarecimento inicial, o que é o Espiritismo? É ciência da alma, filosofia da alma,
religião da alma. E às vezes alguém também pergunta aos espíritas por que o espiritismo é religião. Se o espiritismo não tem ritual, não tem culto exterior, não tem sacerdócio organizado, não tem batismo, não tem casamento religioso, não tem promessas a São Pedro, a São Severino, e nem considera os santos. Então o espiritismo não pode se considerar religião. É isto que muita gente pergunta aos espíritas. Ora, o espiritismo é religião justamente porque não tem nenhuma ligação com essas práticas. Não tem o culto exterior, não tem batismo, não tem casamento religioso, não tem as promessas, não tem milagre, não tem o sobrenatural. O espiritismo não tem nada, nem tem dogmas. É despido completamente de dogma, completamente nu de dogma. E nem tem batuque, nem tem terreiro, nem umbanda, nem quimbanda, não tem nenhuma relação. E pode-se dizer, citar um trecho de Allan Kardec, quando Allan Kardec diz que o espiritismo é a religião, é a religião despida do que acabamos de dizer, dessas práticas, deste culto exterior. Justamente é religião porque não tem essas práticas. Levando em conta o verdadeiro sentido da palavra religião, que não tem nada a ver, que é religiosidade e nada tem a ver com religião, com culto exterior. O espiritismo tem algo a ver com a religiosidade, que é muito diferente da prática da religião do culto exterior. Tem a religiosidade, desperta na criatura humana o verdadeiro sentido de adoração a Deus, não é? De adoração a Deus. Como adoração a Deus? Porque é a religião. Aí Allan Kardec explica, o espiritismo é a religião, entra aí a religiosidade. É a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. É neste sentido que o espiritismo é religião, despido do culto exterior, dos dogmas, das práticas, da idolatria e coisas do tipo e coisas do gênero. Então, já que nós esclarecemos o espiritismo neste sentido, nós vamos acrescentar o que Allan Kardec diz. O espiritismo é a religião do bom senso e da razão. É a religião do bom senso e da razão. E aqui no Livro dos Espíritos, que nós estamos consultando hoje para estudo, aqui no Livro dos Espíritos, é a partir da questão, no capítulo 5º, aliás 6º, e a partir da questão 286, em que Allan Kardec pergunta: a alma, ao deixar o corpo material pela morte, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que morreram antes, vê no mundo dos espíritos, logo depois da morte? Essa é a pergunta. Porque muita gente faz também essas perguntas aos espíritos. Ora, depois da morte, a gente continua vivo, chama-se a imortalidade. É verdade, mas nós nos encontraremos lá com os nossos parentes, amigos, com quem amamos. Essa é a pergunta de Kardec, refletindo a pergunta do povo, a pergunta das pessoas que não conhecem o espiritismo. E os espíritos superiores, que são os verdadeiros autores do espiritismo, e a resposta deles, aqui no Livro dos Espíritos, constitui o conteúdo dos espíritos, da doutrina espírita. E os espíritos respondem imediatamente, não é bem a palavra, pois que, como já dissemos, é-lhe necessário, é ao espírito que entra no depois da morte, é necessário algum tempo para que ele venha se reconhecer e se libertar do seu
véu material, quer dizer, o espírito parte daqui pela morte, mas ele ainda continua ligado a muitas coisas aqui da matéria, muito ligado, principalmente quando a morte é violenta, pelo suicídio, pelos desastres e coisas do tipo, que é um tipo de morte muito diferente daquela em que o indivíduo passa muito tempo em um leito de morte para desencarnar, porque está aproveitando esse tempo para se libertar mais da matéria. Mas não é imediatamente a morte que veremos nossos parentes, nossos amigos, não é bem assim. É isso que o Espírito responde. E logo em seguida, Allan Kardec faz outra pergunta. Na 287, como a alma é acolhida, quer dizer, é bem recebida ou mal recebida? Como a alma é acolhida no seu retorno ao mundo dos espíritos, que é o mundo dos mortos? Aí os espíritos respondem, a do homem justo, ele será recebido como um irmão bem amado, desde muito tempo esperado neste outro mundo. A do homem mau é como um ser desprezível. Essa é a resposta. Não tem a mesma recepção, a mesma receptividade. Na questão seguinte, que é 288, Allan Kardec volta a perguntar que sentimento experimentam os espíritos impuros, os inferiores. A visão, quando veem a visão de um outro espírito mau que chega no mundo espiritual, que os dois se encontram, são iguais, espíritos inferiores, impuros, cheios de problemas que levou daqui da terra, às vezes criminosos, assaltantes, desonestos, coisas do gênero. E os espíritos respondem, os maus espíritos ficam plenamente satisfeitos ao verem outros seus semelhantes e privados como ele da felicidade infinita, como na terra um vigarista, um desonesto, fica satisfeito entre os seus iguais, os que são iguais a ele. E na questão seguinte, 289, Kardec volta a perguntar, nossos parentes e nossos amigos vão algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra, quer dizer, os nossos parentes e amigos, aqueles que nos amam, eles que nos esperam, vão ao nosso encontro, nos receber no depois da morte? Responde os espíritos, sim, sim, eles vão ao encontro da alma, a quem são afeiçoados. Felicitam esta alma como se regressasse de uma viagem, como se tivesse escapado dos perigos da estrada, e auxiliam a esta alma a se libertar das ligações corporais, do corpo material, até que ajuda a tirar da matéria, porque é por causa da influência do corpo material. Aí diz mais, é uma graça para os bons espíritos, aqueles que se acham, é uma graça para os bons espíritos, quando aqueles que os amaram vão ao seu encontro, sentem felizes, e para eles é uma graça e agradecem a Deus. Enquanto aquele que se acha maculado, que passa daqui para o outro lado da vida, mau, perverso, cheio de ódio, de rancor, permanece no isolamento lá, ou só é cercado por espíritos que lhes são iguais. É um castigo, é uma punição para esses espíritos. E se encontram muitas vezes com as vítimas que fizeram aqui na Terra. Na questão 290, Kardec volta a perguntar, os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí eles respondem, vamos ver a resposta. Isto depende, Kardec, se reúnem, mas isto depende da elevação deles e do caminho que percorreram para o seu adiantamento espiritual. Se um deles está mais adiantado
e caminham mais rápido que o outro para o bem, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se esporadicamente, algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando tiverem chegado à igualdade em aperfeiçoamento. E, além disso, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes, um castigo, uma punição para eles. E nós, então, encerramos o nosso programa hoje, que é Encontro com o Espiritismo, e muita paz para todos.